concurseiros, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se vocês chegaram aqui para avaliar nossas questões aí e aprender um pouco mais também, aprendermos, né, juntos. Então se inscreve aí no canal e deixa seu like já no vídeo, tá certo? Então, nessa série de questões comentadas sobre concursos, eu comecei pelo concurso da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba do ano de 2017. Então, vamos lá para a sequência. O modelo que eu utilizei da prova foi o modelo da prova T, tá certo? Então, vamos lá. Questão 31. Pesquisa descobre fungos que geram formigas zumbis em Minas Gerais. De autoria dos cientistas Harry Evans e David Hughes, o estudo Diversidade Oculta em Fungos de Formigas Zumbis analisa 4 novas espécies encontradas na Mata Atlântica de Minas Gerais, no sudeste do país. A pesquisa ajuda a explicar a perda de biodiversidade entre insetos de determinadas espécies, já que cada fungo observado atua em um tipo de formiga. A ação do fungo é capaz de travar as mandíbulas de formigas carpinteiras, local em que ela encontra condição ideal para começar a se reproduzir, infectando outros hospedeiros. Uma vez instalado, o fungo cresce no organismo e espalha substâncias que têm efeitos colaterais. A formiga infectada pode ter o comportamento alterado e não conseguir realizar suas atividades normais. Em questão de uma semana, de acordo com a pesquisa, a formiga pode ter seus sentidos totalmente afetados pelo fungo e começar a vaguear por perto da colônia. Quando morrem, ajuda a criar um ambiente ideal para a proliferação do fungo. Então essa questão aí, ela mostra esse pequeno texto, né, referente aos fungos que vão gerar, entre aspas, as formigas zumbis. Então a relação ecológica que ocorre entre o fungo e as formigas carpinteiras aí ele dá nossas opções, né? Letra A, competição, B, parasitismo, C, mutualismo, D, amensalismo, esclavagismo. Então, já sabemos aí que a nossa questão se trata de ecologia, mais precisamente sobre relações ecológicas. Então, vamos aqui saber exatamente cada uma dessas relações, depois a gente volta para a questão novamente. Vamos lá. Então, o primeiro, né, a letra A, competição. Vamos entender cada uma. Então, competição, ela pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica, certo? Já que a nossa questão ela está falando entre um fungo e uma formiga, sabemos que vai ser um tipo de relação interespecífica, entre espécies diferentes, tá certo? Então a competição ela vai acontecer tanto de modo intra quanto interespecífico, daí entre organismos que vão competir por algum recurso, seja ele por fêmea, sendo intraespecífico, ou interespecífico, seja ele por questões de ambiente, de alimentação, entre outros fatores, tá certo? O parasitismo, tá certo? Vai ser uma espécie que vai se instalar no corpo de outra. Daí, quando ela acontece isso, ela está retirando uma matéria para a sua nutrição e, consequentemente, causando um prejuízo para um outro organismo, né? No caso, o organismo, a espécie que ela instala no corpo recebe o nome de parasita, enquanto do outro, que está sendo prejudicada, de hospedeira, tá certo? Temos uma relação do tipo, uma relação desarmônica. E daí, esse parasitismo, ele pode causar danos que sejam leves e pode ocasionar também até a morte. Claro que não é atrativo para o parasita ocasionar a morte aí do seu hospedeiro, mas pode chegar a ocorrer a morte sim, tá certo? Já no mutualismo, é uma relação que ela vai estabelecer benefícios mútuos, ou seja, para quem está participando dessa relação, é uma relação do tipo harmônica, tá certo? Ela vai estabelecer aí benefícios para quem está participando. Então, é necessário exatamente para a sobrevivência dessas espécies que elas permaneçam unidas, tendo esse benefício entre elas. Por exemplo, os líquens, que são uma junção aí de algas clorofiladas, perdão,
junto com fungos, tá certo? Essa é uma relação harmônica, como eu já havia falado. A próxima é amensalismo. Então, no amensalismo, vai ter uma espécie, tá certo? Que a gente vai chamar ela de amensal e outra que é inibidora. Essa espécie que ela é inibidora, ela vai atuar... Perdão. Essa espécie que ela é inibidora, ela vai atuar juntamente secretando substâncias para que vai inibir o crescimento da espécie que vamos chamar de amensal, tá bom? Então essa amensal ela pode sofrer de acordo com as substâncias que são excretadas, tá certo? Pela inibidora, no crescimento ou até na reprodução também. Um exemplo disso são os fungos que eles produzem substâncias antibióticas que assim vão inibir o crescimento de algumas bactérias. Já a nossa próxima é o esclavagismo. No esclavagismo vai ter um organismo, no qual vamos chamar de esclavagista, tá certo? Que ele vai utilizar, vai se aproveitar do trabalho, das atividades e até dos alimentos de uma outra espécie, de um outro ser, tá bom? Como exemplo, vamos ter algumas espécies de formiga que elas vão lá no formigueiro e elas roubam ovos, larvas, pulpas, enfim, e colocam lá no seu formigueiro. E a partir daí, quando essas espécies que foram roubadas, elas são desenvolvem, elas passam a trabalhar para elas, passam a ser, digamos em palavras claras, passam a ser escravas para essas, sendo operárias das que roubaram ela lá do seu formigueiro, ok? Então essa daí tá a nossa explicação para as cinco alternativas que a questão nos deu. Então, observando aí, a relação ecológica que vai acontecer entre um fungo e a formiga, de acordo com o que eu fui explicado, tá na cara que é o parasitismo, tá certo? Você pode observar e deduzir pela questão, tá certo? Aparecem palavras-chave como hospedeiro, que eu estou marcando aqui. Então, se está falando que o fungo ela travou as mandíbulas das formigas, que daí ela vai posteriormente infectar outros hospedeiros, então já estamos falando aí de um parasita com um hospedeiro, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigado e continue aí com as nossas próximas resoluções de questões.